tema de hoje que eu quero aprofundar é trauma, apego e autenticidade. Então, é um dos primeiros tópicos que a gente vai conversar hoje. E por que que eu trouxe essa questão do trauma e do apego, né? Para a gente entender o que é o apego e o que é essa dificuldade da gente ser autêntico e o que que o trauma tem a ver com isso. Então, compreendendo a relação entre vivências traumáticas e o desenvolvimento humano. Então, esse é onde eu quero levar a gente para entender e para refletir aqui. Quando falamos de trauma, muitas vezes imaginamos eventos extremos e catastróficos, como acidentes graves, abusos ou grandes tragédias. De acordo com Gabor Maté, eu não sei se vocês conhecem ele, existe inclusive um documentário dele para ser assistido, eu acho que ele está no Prime Video, que é A Sabedoria do Trauma, que eu assisti há uns três anos atrás, eu acho, e para mim foi uma chave muito importante até no meu processo de autoconhecimento e também nos meus atendimentos, né? Então vale a pena, ter um livro dele que eu também estou lendo e que é muito bom. Então ele é um médico que trabalha com o impacto do trauma na saúde mental e física. E ele diz que o trauma não é definido apenas pelo evento em si, mas pela maneira como esse evento é processado internamente. Isso significa que experiências aparentemente pequenas, como a ausência emocional dos pais, críticas constantes ou a falta de validação durante a infância, podem ser vividas como traumas profundos que moldam nossas vidas de maneiras sutis, porém poderosas. Então, o que que ele está dizendo aqui? Que o trauma é algo individual. Então, a gente precisa começar a ter esse entendimento, porque no mundo a gente quer ter umas receitas que servem para todo mundo. E receita de transformação, de autoconhecimento, de mudança de crença, ela é individual. Ela tem coisas que a gente pode usar meio que para todo mundo, mas quando a gente vai aprofundando, a gente precisa aprender a achar a peculiaridade de cada indivíduo. Então, cada indivíduo tem algo muito único. Cada um de nós vem de uma conformação sistêmica, né? De uma combinação de dois sistemas, né? O sistema do pai e o sistema da mãe. E o nosso pai e a nossa mãe vêm de dois outros sistemas, que são os nossos avós, que vêm de mais outros dois, que aí já são quatro. Então, a gente vai aumentando essa gama de pessoas atrás de nós que acabam influenciando o que a gente traz hoje como informação. Porque essa informação vem num nível inconsciente, mas também vem num nível biológico. Então, quando eu vou falar de alguém ou dar um conselho para alguém, eu preciso conhecer minimamente a história daquela pessoa. Às vezes as pessoas são muito rasas na hora de dar um conselho ou de dar um palpite na vida do outro. Ah, mas você deveria. Ah, mas você não deveria. Ah, mas você não pensou. Ah, mas você se precipitou. Eu não sei o que aquela pessoa precisa viver na vida dela, eu não sei os traumas que ela carrega, eu não sei os comportamentos de ativação que existem dentro dela para que ela reaja a algumas situações da forma que ela reage. Então, isso para mim é o início do processo de empatia. Eu preciso começar a entender como tudo isso se processa dentro do ser humano, entender como se processa dentro de mim, para que eu possa ser menos, sabe aquela coisa de usar chicote? Porque a gente faz muito isso com a gente também, né? A gente não se perdoa quando a gente entende algo. Como eu fiz isso? Mas você fez porque naquele então era essa a consciência e a capacidade que você tinha. Então, podemos entender o trauma como uma interpretação única e individual de qualquer experiência que leve uma pessoa a reprimir seus sentimentos ou a modificar seu comportamento. Isso é bem importante. Modificar seu comportamento para preservar o vínculo com seus cuidadores. Por exemplo, uma criança que percebe que a raiva ou a tristeza leva à separação, pode começar a suprimir esses sentimentos para evitar a separação. Então, o que ele está dizendo aqui? A criança, ela aprende observando o ambiente. Ela aprende observando a relação do pai e da mãe. Quando ela percebe, e a relação dela com o pai e com a mãe, quando ela percebe, e imagina, eu estou falando aqui de um bebê que não tem ainda o desenvolvimento cognitivo suficiente para interpretar as situações. Então, o bebê, ele lida com o sentir, e ele é um campo totalmente aberto que recebe toda a carga emocional do que está acontecendo à volta dele. Então,
Então, essa é a leitura do bebê. A leitura que um bebê faz sobre o campo não é o que a mãe está falando exatamente, o que o pai está falando, porque ele não entende cognitivamente as palavras, mas ele recebe o que está vibrando, o que está além das palavras, além do que está sendo dito. Então, quando a criança entende emocionalmente, então, ó, não é um entendimento racional. Isso é importante a gente começar a entender. Não é racional aquele entendimento, mas ela, de alguma forma, ela percebeu que todas as vezes, por exemplo, que o pai teve uma determinada atitude de raiva, a mãe se afastou do pai. Ou a mãe ficou triste e o pai se isolou porque não quis ver aquela mãe triste. Enfim, ela vai entendendo que aquele tipo de sentimento, de sensação ou de expressão afastou uma pessoa da outra. Ou quando ela teve algum comportamento que não foi aceito, no sentido não era o esperado pelo pai ou pela mãe, de alguma forma aquela mãe teve uma atitude com ela que a separou da mãe. Então, ela vai interpretando que aquilo que ela fez não é bem-vindo, não é correto. E para isso, ela precisa suprimir, quando ela tiver de novo essa sensação, esse sentimento, ou um sentimento e uma sensação parecido com aquela que viu no comportamento dos pais, para que o pai ou a mãe continue junto dela e cuidando dela. Então, para manter o apego e amor dos pais, ela pode se tornar agradável. Sabe aquela criança ou a pessoa que já na vida adulta acaba se tornando boazinha? É disso que a gente está falando. Porque ela aprendeu a adaptar o que ela expressa. Então, ó, não é que é o que ela sente. O que ela sente vai ficando guardado, vai ficando retido num lugar, porque é como eu disse lá no início hoje, o que a gente sente a gente já sentiu. Eu posso não dar vazão, eu posso tomar consciência daquilo, por exemplo, no momento de raiva de alguém, eu não vou lá brigar com a pessoa, às vezes bater ou desabafar com ela, mas eu preciso entender, agora eu estou com raiva e vou processar depois por que eu estou com essa raiva, o que aconteceu, que aí é o processo de eu tomar consciência e a responsabilidade do que acontece na minha vida, né? Então, como o bebê ele não consegue fazer isso, a criança não consegue fazer isso, e a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida, né? Mas até os 3 anos, onde eu sou extremamente o vínculo com o que a mãe está sentindo, eu estou muito misturado em todas essas situações. Até os 5 anos, a criança não sabe que ela é separada dos outros. Então, é tudo muito junto, é tudo muito dela para ela, né? Então, a gente vai aprendendo a desenvolver esse comportamento. Então, o que a criança sentiu ficou guardado, não desapareceu, não vai embora. Por isso que a gente ouve tanto falar de cura da criança interior, a cura da criança ferida. A cura da criança ferida, para mim, ela é tomar consciência do que a tua criança carrega. E não é curar esta criança, mas é dar voz ao que ela não pôde dar voz. É como se eu pudesse ir lá, pegar essa criança e falar: expresse agora tudo aquilo que você teve que suprimir para poder existir e receber um lugar dentro desse sistema, tá? Então, para manter o apego e o amor dos pais, eu vou explicar o apego daqui a pouco, ela vai se tornando agradável, comportando-se de maneira que atenda às expectativas dos outros, mesmo que isso signifique ignorar suas próprias necessidades e emoções. Preciso pertencer, e eu entendi que para eu estar aqui, para eles cuidarem de mim, para eu receber o cuidado e para eu continuar ganhando este lugar, eu preciso me adaptar ao que é aceito aqui. Então, o pertencimento, que é a lei que a gente viu lá no outro encontro, ele tem a ver com essa questão do trauma. Então, o trauma no sentido da adaptação para viver a situação que é traumática, porque para um bebê isso é traumático, né? Não receber a atenção do pai ou da mãe é como eu vou sobreviver. Ele depende totalmente desses dois seres que são os adultos cuidando dele ali, né? E às vezes é só um deles, às vezes nem são os dois. Então, para pertencer e para receber esse vínculo de apego com o pai ou com a mãe, eu preciso me adaptar. Como a gente vai criando comportamentos de adaptação e de modulação. E a gente vai entender lá na frente que essa modulação e essa adaptação não é que ela é toda errada, mas a gente precisa ter consciência de que ela aconteceu. Porque ali eu também desenvolvo algumas habilidades que lá na frente, quando eu tomo consciência disso, elas também vão me servir
para alguma coisa da minha própria evolução, meu crescimento e o que a minha alma precisa aprender, tá? É, então, ó, vou só ler um pedacinho aqui que eu destaquei que eu acho que é importante. Esse tipo de supressão emocional pode ter consequências a longo prazo. A desconexão com as próprias emoções cria uma tensão interna que muitas vezes se manifesta em problemas emocionais como ansiedade e depressão, ou até mesmo em doenças físicas. Viver de forma não autêntica, ou seja, não expressando quem realmente somos e o que sentimos, gera estresse constante no corpo, o que pode contribuir para o surgimento de doenças autoimunes, dores crônicas e outros problemas de saúde física. Quando eu estou falando isso aqui, eu estou dando um resumo da nossa sociedade hoje em dia. O que a gente mais tem é pessoas vivendo estresse, pessoas com doenças crônicas, que parece que está pipocando cada vez mais, doenças autoimunes. Por quê? Porque esse conteúdo que eu falei lá, o bebê não deixou de sentir, ele está lá. Ele não foi embora. Cada vez que eu vivo algo muito parecido, é como se eu colocasse um adubo naquilo que eu não pude expressar. Então, aquilo tenta crescer, eu tento abafar. Aquilo tenta crescer, eu tento abafar. Porque sem um processo de autoconhecimento e de entendimento desse conteúdo, eu não vou entrar em contato com ele, que é o que eu falei um pouco antes, e dar vazão e dar voz. Então, é como se eu pudesse falar, ok, raiva, você está aí, você existe. Em algum momento eu, Luciana, precisei expressar num momento de terapia uma raiva pela minha mãe. Não é a raiva da minha mãe, mas é a raiva que a minha criança teve de algumas situações que ela viveu com a minha mãe, que a minha criança, para ela, foi insuportável. Foi uma dor emocional muito grande. Então, a minha criança sentiu raiva. Não é que eu odeio a minha mãe, mas eu preciso dar voz àquilo. E às vezes a gente aprendeu tanto que esses sentimentos são ruins e que a gente não pode sentir, que a gente não se permite entrar em contato com eles. Mas eles estão lá. E cada vez que eu vivo algo na minha vida, numa relação afetiva, numa relação de amizade, numa relação de trabalho, que tenha o mesmo conteúdo, eu ativo de novo aquela memória e eu tento de novo bloquear aquilo. Em algum momento isso fica insuportável. Mas o que isso traz como consequência, que é o que ele está falando da questão do estresse? O que é o estresse? O estresse, ele não é uma coisa ruim, né? Então vamos primeiro entender isso. Você vê que uma coisa aqui está conectada à outra, né? Às vezes é até difícil a gente criar uma linearidade do que eu vou falar, porque é tanta coisa que a gente precisa ter consciência. Então, vamos pensar no estresse. Vamos olhar lá para trás, na história da humanidade, o homem das cavernas. O homem das cavernas, ele vivia num ambiente onde ele podia morrer porque um leão chegava e acabava com a vida dele. Ele precisava caçar, porque se ele não tivesse essa ativação de ir à luta, né, de ir para a vida, de ir atrás do próprio alimento, ele morria de fome. Se ele não fizesse o fogo, ele morria de frio. Então, assim, o homem das cavernas vivia em contato com a natureza, com a própria natureza, com a natureza à sua volta, e com os instintos. Então, ele vivia num movimento de estar extremamente atento, então ele vivia um estado de presença, né? Ele não podia sair por aí, por exemplo, como a gente vê hoje em dia as pessoas falando no celular com fone de ouvido sem perceber o que está acontecendo em volta. Eu estava outro dia indo a pé para o Pilates, uma menina trombou em mim. Eu olhando, eu falei, gente, eu preciso desviar dela, tinha um poste, fui desviar do poste, ela não me viu e bateu em mim. E eu desviei, né, o quanto eu pude ali, porque eu falei, ela não está me vendo, ela está num outro lugar. Então, o corpo está num lugar, a mente está em outro, a atenção está em outro. Então, o Homem das Cavernas não vivia isso, ele vivia plenamente presente no momento presente, que é a nossa busca hoje em dia, né? Como viver o agora. A gente não consegue, a gente não sabe, a gente perdeu essa habilidade. E muito foi por conta disso que a gente viveu aí. Porque será que ali naquele momento a criança pôde ficar presente? Não, às vezes eu aprendi mecanismos de me ausentar, porque a dor emocional foi grande. Se eu me ausento, eu sinto menos, é como uma anestesia, né? Então, voltando ao Homem das Cavernas. Ele está lá nesse processo. Então, ele está vivendo, entre aspas, sobre um estresse constante, não é? Porque ele saiu na floresta para caçar, ele tem que estar de olho na caça e de olho na ameaça, porque ele é a caça de alguém. Então, olha como se a gente pensar, o mundo não mudou muito, né? A gente sai na rua hoje, eu estou indo trabalhar,
estou indo atrás da minha caça e preciso ficar olhando se não vai alguém, por exemplo, bater no meu carro porque está desatento, ou se eu vou ser assaltado num semáforo ou algo assim. Então, a gente vive as mesmas realidades, né? Só que com uma situação externa diferente, mas internamente é como se a gente estivesse vivendo na era do Homem das Cavernas, né? Só que com outras situações acontecendo à nossa volta. Mas o que que mudou entre a gente e o Homem das Cavernas que a gente vive esse processo de estresse e de desgaste tão grande? Então, vamos lá. O Homem das Cavernas está lá naquele estado de alerta, caçando, de repente chega uma ameaça e ele precisa, em vez de continuar a caça dele, ele tem que tomar uma escolha, ele vai preservar a própria vida. Mecanismos de sobrevivência. A gente existe isso até hoje. Nós estamos falando de cérebro reptiliano, que a gente também falou lá no primeiro encontro. Então, ele tem um comando de lutar ou fugir, ou congelar, né? Então, eu luto, é um leão, eu sou mais forte que ele ou não? Ele vai ter que avaliar isso rapidamente, né? Então, cérebro reptiliano ativado. Ele vai avaliar com essas informações. Por exemplo, é um leão e eu tenho uma informação de que um leão já me machucou, ou de que alguém da minha tribo aqui já morreu porque um leão atacou. Então, eu já tenho uma informação biológica que eu sou mais fraco que o leão. Nessa hora é melhor correr. Ou ele tem a possibilidade de se congelar, de paralisar. É possível? O leão é um animal que, se eu me paralisar, ele perde o interesse ou não? Não, eu sei que não. Então, eu preciso correr. Então, ele vai ter que escolher. E isso é um comportamento de sobrevivência. O bebê escolhe por sobrevivência que ele precisa se adaptar e não estar em contato com aquilo que ele está sentindo. Percebe que é tudo a mesma coisa? A gente está falando de algo que é inerente ao nosso mecanismo de sobrevivência desde a idade do Homem das Cavernas. Só que, quando o Homem das Cavernas está ali naquele momento de estresse e ele precisa tomar uma decisão e ele corre, o que que é o estresse? É uma ativação hormonal no nosso corpo para tomar uma dessas decisões. Se for um animal que ele sabe ou acha que ele é mais forte, ele vai enfrentar, ou que ele está com uma arma que ele consegue neutralizar aquele animal, ele vai atacar o animal e vai gastar aquela energia. Se ele sentir que ele precisa fugir, ele vai correr muito, ele também está gastando aquela energia. Então, o estresse ativa hormônios. Esses hormônios, eles vão ser utilizados em algum momento, ou para atacar ou para fugir. Se o homem paralisar ali, ele não está usando essa energia do estresse. Ele está no movimento de paralisei. Então, eu paralisei diante da situação, bugou o meu sistema, não sei o que fazer, fico ali parado, não uso essa energia. Então, nessa situação, né, que a gente está falando do leão, o leão vai chegar e vai acabar com a vida dele, certo? Trazendo para os dias de hoje, o que que acontece de tão diferente entre nós e os homens das cavernas? Quando eu tenho uma situação de estresse, como ele não é algo que está acontecendo, mas é algo que no meu campo mental, na minha imaginação, pode acontecer, uma ameaça hipotética, um medo futuro de algo que não necessariamente está acontecendo, é uma tentativa de controlar as coisas, é uma tentativa de prever o que pode acontecer para me antecipar algo ruim, eu não vou ter nada para fazer diante da situação. Então, o que vai acontecer? Eu congelo. Eu estou usando a energia do estresse, os hormônios que o meu corpo produziu, o cortisol, a adrenalina, eu estou usando para me ativar, para ter mais fôlego, para correr, para bombear mais sangue para o meu corpo? Não. Então, o problema do estresse de hoje é que ele não é mais algo que, quando acontece, eu uso essa energia do estresse, essa ativação que vem hormonal para fazer alguma coisa. Então, eu não dou vazão. Então, eu crio um campo de energia, uma ativação hormonal dentro de mim e o meu corpo não usa aquilo. Então, eu vou ter o quê? A consequência do estresse. Então, a consequência do estresse é que eu vou ter aumento de cortisol, eu vou começar a ter desequilíbrios hormonais,
os hormônios, eles equilibram todo o meu corpo, então eu vou começar a ter problemas de doença. E o que está acontecendo aqui? Quem que está criando o problema? Eu dentro de mim. Uma doença autoimune é o meu próprio corpo gerando um problema dentro de mim, biológico, físico. Então, olha como no fim, essas coisas todas, elas parecem que são muito longe ou distantes, mas elas estão todas interligadas. Então, eu preciso entender que esses comportamentos de sobrevivência começam a acontecer lá atrás, lá quando eu sou uma criança. Entende? Então, para eu ter a garantia da minha sobrevivência e pertencer, eu vou me anular, eu vou abafar o que eu estou sentindo. Então, como hoje a gente vive esse lugar de não dar vazão, porque eu não preciso mais fugir do leão, mas eu crio dentro de mim essas ameaças, eu acabo muitas vezes estando em processos de estresse que vão trazer esses prejuízos para mim depois, né? Então, é isso que ele está trazendo aqui para a gente refletir. Então, aí eu quero explicar agora essa questão do apego, porque ele vai construindo para a gente esse entendimento de por que é tão necessário e tem a ver com essa sobrevivência mais evoluída, mais apurada. O homem das cavernas, ele tinha outras preocupações, né? Como eu falei, se ele não fosse atrás da água, do fogo, da caça que ele tinha que fazer, ele não sobrevivia. Hoje em dia, a gente tem muitas facilidades. Então, a gente também se ativa fisicamente muito menos do que a gente se ativava. Então, eu preciso começar a entender que essa sutileza, ela também começa a entrar no meu nível psíquico-emocional. Então, hoje, para eu sobreviver, eu não tenho mais que aprender a caçar e buscar água e acender o fogo, mas eu preciso encontrar uma forma de continuar pertencendo a esse sistema. Então, meu pai e minha mãe precisam gostar de mim, porque senão eles não vão cuidar de mim e eu não vou sobreviver, porque uma criança é totalmente dependente do ser adulto que está cuidando dela. Então, aqui a gente está falando de pai e mãe, às vezes nem é o pai nem é a mãe que está presente, às vezes é uma outra pessoa que cuida, mas a criança também precisa sentir essa segurança na pessoa que está cuidando dela. Então, isso é o que ele chama de apego. Então, o apego como base para o desenvolvimento saudável. Para compreender como o trauma afeta a nossa vida, é essencial entender o conceito de apego. Apego é o vínculo emocional profundo que formamos com nossos cuidadores nos primeiros anos de vida. Esse vínculo não é apenas uma necessidade emocional, mas também uma questão de sobrevivência biológica. Então, olha, a gente está falando aqui de uma evolução da sobrevivência do que o homem das cavernas vivia e do que a gente vive hoje. Então, um bebê humano nasce completamente dependente dos adultos para suprir suas necessidades físicas, como alimentação e abrigo, e emocionais, como segurança, carinho e atenção. Então, um bebê, ele não sabe cognitivamente, mas ele sabe intuitivamente, internamente, que ele precisa manter aquela relação harmônica entre o pai e a mãe, entre ele e o pai, entre ele e a mãe, ou entre ele e a pessoa que cuida, para que ele garanta a sua sobrevivência, para que ele receba alimento, mas para que ele também receba afeto. Então, ele começa a se sentir seguro e relaxado como o homem das cavernas, ir lá e não ter o leão, ele só vai lá e só caça. Então, ele teve uma situação que não teve o estresse do agressor. Então, o bebê, ele vai precisar desse ambiente onde ele sente que aquela figura, ela vai trazer esse suporte que ele precisa. Físico, né, de alimentação, de cuidado, de higiene, de um lugar agradável e adequado para ele dormir e descansar, mas também a questão emocional. Então, ele pode chorar e ser acolhido, ele pode ter o momento onde ele expressa o desconforto, sem que o pai ou a mãe ou a pessoa que cuida se desequilibre dentro daquilo. Então, é como assim, dar o lugar para aquela situação até que ela passe. Então, se você vai lá e você descobre, nossa, ele estava chorando porque estava molhado, estava chorando porque estava com fome, ele vai sentir que a expressão que ele, o único jeito do bebê se expressar lá no início da vida é o choro. Então, quando ele chora, ele está expressando um desconforto.
que é o quê? Fome, mas ele não sabe que é fome, nem sabe dizer que aquilo é fome. Mas tem um desconforto físico, um buraco no estômago. Quando ele chorou, aquilo foi atendido. A mãe deu atenção, olhou e falou: Nossa, ele passou da hora, ele está com fome. Então ele sente que aquela figura é uma figura de um vínculo, de um apego saudável e seguro. Então eu posso relaxar aqui. Eu sei que eu vou mostrar o que eu estou sentindo e o que eu estou sentindo vai ter um lugar, vai ser acolhido. Então acontece o quê? Um relaxamento. Então, é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa ter a ativação e o relaxamento. E nos dias de hoje, a gente vive na hiperativação sem relaxamento. Então, o processo de autoconhecimento e entendendo como isso se processa dentro de nós, vai nos tornando adultos no sentido de eu preciso ser o adulto que me conduz para o melhor na minha vida agora. Para a gente também parar de ficar olhando para o que a gente viveu como um grande problema e entender a partir dessa compreensão macro do que acontece dentro de mim, para que eu comece a me conduzir para um lugar melhor. Então eu começo a perceber, eu estou num momento de muito estresse. Eu não estou conseguindo relaxar, não estou conseguindo dormir, preciso ficar fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Peraí, o que está acontecendo comigo? Como eu vou me modular para sair desse estado de hiperativação que eu estou agora? Por que eu estou deixando essa situação, que é uma projeção mental, tomar conta de mim? Como, por exemplo, pode estar passando por um momento de, sei lá, terminou um relacionamento, ai, o que vai ser da minha vida agora? Eu estou sozinha, agora eu vou ficar o resto da vida sozinha, não vou ter alguém, vou envelhecer sozinha. Isso é uma projeção da mente, né? Você não envelheceu ainda, você está sozinha por um período, mesmo uma pessoa que tem alguém pode em algum momento estar sozinha em casa. Então, assim, será que estar com alguém é a solução para todos os problemas da minha vida? Não. Meu pai, por exemplo, faleceu, ele era casado num segundo casamento, né? Separou da minha mãe, se casou de novo. Ele era casado e ele morreu de infarto num quarto de hotel porque ele estava viajando a trabalho. Então, assim, ele estava num relacionamento. Isso não impediu que ele morresse sozinho num quarto de hotel, né? Então, a gente precisa trazer esse nível de consciência, porque a gente tem hora que precisa falar para nossa mente: olha, ok, você está tentando me proteger do perigo, você está tentando me fazer um alerta, mas se eu dou toda a minha atenção para você, que é 1% das possibilidades, de todas as possibilidades que existem, eu vou viver como o meu dia de hoje. Então, eu preciso começar a ter essa possibilidade de me autogerenciar. Mas para isso eu preciso conhecer por que eu não consigo me autogerenciar. Eu preciso entender qual foi a história da minha vida lá atrás. Aonde eu me traumatizei? Aonde eu fiquei com medo? Vamos supor que eu sou uma criança que minha mãe morreu logo após o parto. Ou meu pai abandonou minha mãe ficou sentindo uma solidão e uma sensação de abandono profunda. É lógico que eu carrego essa marca dentro de mim. Então é lógico que quando eu me separo, eu vou ativar o quê? A memória que eu carrego do que a minha mãe viveu. Então não é só meu. Só que se eu não conheço essa história, eu não vou entender por que aquilo virou tão grande para mim. Percebe? Então isso é autoconhecimento. Então, autoconhecimento é conhecer a própria vida, mas conhecer essas leis e regras que nos regem para que a gente entenda como essas situações que a gente viveu estão afetando a nossa vida. E isso é individual. Por isso que eu falo que não tem a fórmula que é para todo mundo. É um processo que cada um precisa se desenvolver. Então, num primeiro momento, eu faço terapia, eu tenho um acompanhamento, aí eu acho que a gente tem que ir aprofundando. Eu faço lá uma constelação, eu estudo minha árvore, estudo minha história. Eu vou fazendo tudo isso porque eu vou cada vez mais aprofundando no meu entendimento. Então, eu vou precisando das terapias e dos apoios, dos suportes, mas eu vou também criando mais essa autonomia de entender. Não é viver o resto da vida dependente de fazer terapia. E eu posso fazer terapia o resto da vida. Não é essa a questão. Mas a questão é em que lugar eu estou quando eu estou fazendo terapia. Eu estou num lugar onde eu realmente quero me conhecer, entender, para me transformar e sair desse lugar de menor entendimento e de consciência mais limitada, ou eu estou ali porque eu quero que alguém fique dando as respostas que eu não quero buscar dentro de mim e
compartilhando a responsabilidade das escolhas que eu tenho dificuldade de fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas vão, às vezes, até procurar a mesma constelação e querem uma resposta e querem uma solução. E eu falo, gente, não sei se você vai ter solução. Eu não sei quais são os nós que você carrega dentro de você. Então, o processo terapêutico é para ajudar a gente a entender. Mas, individualmente, cada um precisa tomar para si a responsabilidade de conhecer. Porque o conhecimento, ele é uma parte importante. Conhecer as coisas, saber, para depois a gente começar a aplicar, né? Vamos para o próximo. Então, se nossas emoções ou comportamentos são verdadeiros e entendemos que assim ameaçamos o vínculo com nossos cuidadores, tendemos a sacrificar nossa verdade para garantir o apego, que é o que reforça a lei do pertencimento que eu falei agora há pouco. Isso significa que, para garantir que nossos cuidadores continuem cuidando de nós, aprendemos a reprimir nossas verdadeiras emoções e a nos moldar para agradá-los. Essa adaptação pode ser necessária para a sobrevivência emocional e física da criança, mas ao longo do tempo, essa desconexão com a própria essência pode levar a uma vida marcada por insatisfação, doenças e padrões repetitivos de comportamento. Na infância, muitas vezes, somos obrigados a escolher entre apego e defesa ou sobrevivência. Então, o que é? O apego é para eu garantir esse apego, esse vínculo. Então, pensem em apego como vínculo, né? Eu preciso, às vezes, anular o que eu realmente sou, quem eu realmente sou. Quantos de nós estamos fazendo isso depois na vida adulta? Quantos de nós ali no trabalho, às vezes, queremos nos colocar de uma forma, mas temos medo de perder o emprego? Então, perder o emprego é perder o sustento. Perder o sustento é perder a proteção, é perder a garantia da minha sobrevivência. É a mesma dinâmica com o pai e a mãe. Eu estou replicando isso na vida profissional. E aí eu não entendo por que eu me submeto, porque eu tenho medo de perder a minha sobrevivência. É o mesmo comportamento aplicado numa outra área da vida e já numa vida de adulto. Então, eu quero pedir que você faça uma breve reflexão e perceba quais mecanismos você criou para garantir o apego. Então, o que você acha que você fez na tua vida lá quando era criança que foi para manter a sua sobrevivência? Então, eu vou dar um exemplo meu, porque às vezes a gente dando exemplo fica mais claro do que você deve buscar. Busque o que você fazia quando criança e parou de fazer. Por exemplo, eu adorava dançar. A minha avó, meus avós maternos tinham uma chácara, e nessa chácara tinha uma sala muito grande, que talvez não seja nem tão grande assim, mas na minha memória de criança ela era enorme. E o meu avô, ele tinha alguns LPs, né, que era o que a gente tinha na época. Colocava lá no toca-disco dele umas música clássica. Eu adorava correr aquela sala gigantesca, porque eram como se fossem 3 ambientes, mas tinha um corredor grande que ligava todas. Então era um corredor grande. E eu gostava de correr ali, dançar e pular. Eu gostava de me movimentar. Eu era uma criança que não parava. Eu, para assistir televisão, eu não ficava muito quieta. E hoje a gente pode falar, ela era imperativa. Não importa o rótulo, porque às vezes o rótulo também define a gente para um lugar que não é bem aquilo. Mas o que importa para mim é assim, eu tinha uma necessidade de me movimentar. Então eu sentia que esse meu excesso de movimento às vezes incomodava. E eu percebi que eu tinha que ser menos, falar mais baixo, me movimentar menos, ser menos enfática no que eu falava, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de falar do que eu acho, do que eu sei, quando eu sei, com, assim, sabe, com energia, né? Então parece que esse excesso de energia também não era bem-vindo. Então eu fui tentando me amansar ao longo da infância e depois na vida adulta. E eu lembro que eu comecei a buscar modelos quando eu cresci. Eu olhava e falava, eu tinha que ser igual aquelas mulheres, né? Eu tinha que ser igual a ela, eu tinha que agir dessa forma, né? Então eu fui tentando me afastar de algo que era muita ativação para aquele lugar onde eu estava, mas que tinha a ver com a minha alma, com a minha essência de alguma forma, né? Com a minha busca. E sem esse excesso de energia, talvez eu não tivesse dado conta de coisas que eu passei ao longo da vida, né? Então, busque aí o que você fazia e que não era bem visto. E não é aqui para a gente ter uma crítica de quem nos dizia isso não pode, isso está um pouco demais, né?
Porque ali também a gente estava aprendendo a modular, porque se eu sou fogo demais, eu preciso também aprender a modular meu fogo, senão eu saio incendiando tudo por aí. Então, tudo é aprendizado. Mas eu preciso, quando eu chego nesse lugar de mais equilíbrio interno e de mais autoconhecimento, eu preciso fazer um resgate do que era a minha essência, porque o que a gente é em essência está presente na criança. Então, eu preciso encontrar o que essa criança tinha de tão diferente, de tão especial, mas que às vezes era tanto que não era aceito. Então, faça aí uma breve reflexão sobre o que você percebe que você acabou fazendo para ser visto, para garantir sua sobrevivência, para manter o vínculo, para manter o apego, tá? Porque aí, às vezes, a gente pode aqui aprender a virar a boazinha, a pessoa que não sabe dizer não, que não sabe ter limite, até onde o outro pode ir, o quanto eu vou dar. Aí a gente vira aquela pessoa que dá demais, porque a gente quer receber. Então, isso vai se desdobrando em formas de ser, que é o que eu falei lá no início hoje. Você não é isso, você está isso, você está assim. Você se transformou, se formou uma pessoa, às vezes tímida demais, com medo de se expor. Por quê? Porque aquilo faz parte da sua história. Então, eu preciso começar a ter consciência disso, porque é como se eu fosse passar a minha vida numa peneira e falar assim, deixa eu encontrar o que é essencial, sabe? Você passa numa peneira maior, depois numa mais fininha, e você vai falando, tá, disso tudo aqui, qual é a preciosidade do que eu preciso encontrar, né? Então, esse para mim é a reflexão que a gente precisa fazer para a gente sair, às vezes, de lugares que nos apequenaram, né? Que nos deixaram contidos, para a gente encontrar quem a gente realmente é. Então, isso tudo aqui eu já falei um pouquinho, mas eu vou ler para a gente reforçar alguns conceitos. O impacto do trauma na saúde física. Então, além das consequências emocionais, além do trauma me condicionar para um lugar de como eu vou ser, né, da minha personalidade, de como eu vou aparecer, o trauma também tem um impacto direto na saúde física, pois o estresse causado pela repressão emocional afeta o sistema imunológico, o sistema nervoso, levando ao maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer, doenças autoimunes e outras condições graves de saúde. O corpo incapaz de lidar com o estresse emocional reprimido e o estado de alerta constante acaba manifestando esse sofrimento por meio de doenças. Então, é o que eu falei. O homem da caverna dava vazão para aquela descarga hormonal. A gente não faz isso mais. Então, reflita sobre quais problemas de saúde aparecem em sua vida de forma recorrente. Procure isso também na sua infância. Então, reconectando-se com a autenticidade, porque a gente tem que entender que tudo tem um caminho de cura, e não é nem cura, é de transformação. Então, o caminho para a cura ou para a reconexão começa com o reconhecimento dessa parte traumatizada e ser capaz de expressar nossas emoções e necessidades verdadeiras, sem medo de perder o apego ou a aprovação dos outros, ou seja, sem medo de não pertencer. Esse caminho exige uma reflexão profunda sobre os padrões de comportamento e os padrões emocionais formados na infância. Por isso é tão importante conhecermos nossa história. E o que eu tenho que fazer é algo único, porque, como eu falei lá no início, cada um tem uma história única, não existe fórmula pronta, a gente tem caminhos que são parecidos e que a gente pode seguir, mas cada um precisa encontrar a sua especificidade. E para mim, qualquer terapeuta precisa ir para esse lugar de entender que ele não sabe a resposta, mas ele pode encontrar a resposta junto, caminhando junto. Então, para mim, qualquer terapia que traz fórmula pronta e diga, faça assim, 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 que você chega lá, me desculpa, mas ainda é um processo do ego, não é um processo de entrega e entender que é a vida que sabe. E a resposta está dentro do cliente que tem o problema, não em mim. Então, isso para mim é um processo de se humildar diante da vida, humildecer, humildar, não sei qual é a palavra, mas de ser humilde diante da vida, da grandeza da vida e de que eu posso sim ser um condutor, mas eu tenho muitas limitações.